Olá, a gente está começando agora mais um programa Tela Mix, o seu programa sobre cinema, séries, cultura audiovisual e assim por diante. Eu sou o Patrick Diner e o programa justamente fala Tela Mix, por ser essa mistura de telas. Você pode assistir no seu celular, no seu tablet, no cinema, na sala de cinema, na sua casa e assim por diante. E, como de costume, caso você tenha já visto o nosso primeiro programa, eu quero trazer sempre aqui alguém para conversar comigo sobre o tema do dia, a série, o filme do dia. E mais uma vez aqui está comigo a Bárbara Carvalho, né, jornalista. Vou até falar para vocês, né, a Bárbara foi minha aluna, a gente já se conhece há algum tempo. Patrick foi meu orientador de TCC. Fui orientador de TCC da Bárbara, que fez um documentário, inclusive, né? Por isso eu fui o orientador dela e hoje trabalha comigo na rádio, né? Na Rádio Uninter, faz outros programas, é locutora e tá aí, alguém que saiu já da faculdade direto para trabalhar no mercado, que é uma coisa muito bacana. Muito obrigado, Bárbara, mais uma vez. Obrigada eu pelo novo convite. Por vir aqui. E o nosso tema de hoje é uma série, não é um filme, que foi sugerido pela Bárbara. Eu confesso que eu não tinha visto a série até antes da gente começar a fazer o negócio. Mas daí a Bárbara falou, assista Fleabag, porque ela é fora do normal, ela é excelente. E daí eu vi, ganhou Emmys e Emmys e Emmys, né? Ganhou muitos prêmios, o que também não é sempre um termômetro, né? Já falei aqui pra vocês. Mas é uma coisa bacana. E daí eu fiquei curioso pela série, incentivado pela Bárbara, e fiz uma maratona para eu conseguir ver as 2 temporadas, né? Ah, mas são episódios curtinhos. Sim, são episódios curtos, né? Mas também para conseguir acompanhar lá e trazer agora para vocês no dia da gravação do programa. Eu já vi tudo, então estou zerado, não estou com nada a dever lá para falar um pouquinho da série Fleabag. Eu achei ela fora do comum, gostei justamente por isso, né? E vou falar um pouquinho, enquanto estão correndo umas imagens aí da série para vocês, da sinopse da série Fleabag, que é uma série de televisão britânica criada por Phoebe Waller-Bridge e que retrata Fleabag, uma mulher de 30 anos enraivecida, confusa e sexualmente voraz que vive em Londres. E ela está tentando curar uma ferida enquanto recusa a ajuda daqueles à sua volta, mantendo o seu perfil intimamente o mais intacto possível. A série é particularmente conhecida por quebrar a 4ª parede. Já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Quando a protagonista entra em contato com a câmera. Vida adulta, relacionamento e luto são alguns dos temas abordados em Fleabag, uma comédia devastadora de tão boa. Fica aí com o trailer de Fleabag e a gente já volta. You know that feeling when a guy you like sends you a text at 2 o'clock on a Tuesday night asking if he can come and find you? And then you open the door to him like you've almost forgotten he's coming over. Oh. Hi. Hey. Oh my God, definitely not. That does nothing for you. What? These are my clothes, Boo. I've been wearing these all day. It's really not that bad. It's really You got them all by the balls, causing waterfalls. How did you two meet? She used to be our godmother. But then their parents split up. Mum died. You really are very good looking. Thank you. Very, Thank you. very. Thank you. It's been really nice to spend the day with a normal family. The only thing harder than having to tell your super high-powered, perfect, anorexic, rich super sister that you've run out of money is having to ask her to bail you out. I'm just going to ask her. I'm just going to come. Do you need to borrow money? No. The boys wanna be her. Girls wanna be her. You're not like other girls. You can keep up. When you rock non-stop, girl, you got the chops. I should ask you if you want to go out for a drink with me. And I'll be sure to treat you like a nasty little bitch. That was a joke. Oh, no, I know. Yeah. I know. Okay. That was like, oh, okay. I wanna be her. So do you. How'd you two meet? Oh, I met her on a bus. Yeah. It's so easy to pick up girls these days. I was like, hi, and she's like, oh, take my number from me. It's awesome. E vocês acabaram de assistir o trailer da série Fleabag, né, que é uma série coproduzida pela BBC de Londres, né, um dos maiores conglomerados de mídia do mundo, e pela Netflix, que também faz a distribuição e por onde você consegue
assistir essa série. Como eu falei Netflix? pra vocês... não é do Netflix, é da Amazon. Muito bem lembrado. Não tinha Netflix, eu não tinha Amazon antes. Comecei a assinar a Amazon para ver essas coisas diferentes que tem lá, né? Inclusive Fleabag, né? Eu fiquei interessado depois de ter lá levado os Emmys que levou. E daí eu fui ler, né, sobre a série e tal. Não basta só eu ver, porque eu, de novo, quero, né, mais opiniões de outras pessoas falando sobre o assunto. E lá pelas tantas, em algumas das reviews, algumas das críticas em português, eu vi traduzindo Fleabag literalmente, porque Fleabag, se traduzir literalmente para português, quer dizer saco de pulgas, né? Mas acontece que a tradução literal não faz muito sentido, porque Fleabag é uma gíria, né? E uma gíria que significa uma pessoa lá que não é muito bacana, uma pessoa lá que é meio chata, né? Uma pessoa desagradável. Então Fleabag quer dizer uma pessoa desagradável. Não sei se você notou, Bárbara, mas na série a personagem não tem nome, a personagem principal não tem nome. Verdade. E isso também Mas você sabia pode... que eu só notei isso depois que você veio comentar da série comigo? Isso eu estava vendo em muitas críticas, as pessoas dizendo que não tinham percebido que a personagem principal não tem nome. Ela é só chamada de Fleabag, que é um apelido, né? E que ela não tem nome. Eu acho que isso também faz um pouco da construção dessa personagem, que também é tão, né, complexa. Né? Ela tem várias complexidades dentro da sua personalidade. Me diz, no geral, assim, eu sei que você gostou, mas destrincha um pouco por quê. Eu não gostei, eu amei essa série. Eu fiquei conhecendo ela no dia que eu estava ouvindo um podcast, que deles estavam dando indicações, falaram dessa série. Eu baixei daí o aplicativo da Amazon, mas para assistir The Boys, só que daí eu vi o Fleabag lá, lembrei e falei, vou ver qual que é dessa série. Comecei e falei, nossa, virou minha série preferida, sério. Eu gostei demais da personagem, da história. Eu gostei muito porque são coisas que você vê na sua vida, assim, na rotina. É algo que sempre tem alguma coisinha lá que você olha nessa série e fica, poxa, isso acontece comigo, poxa, eu faço isso. Eu gostei muito, eu me apaixonei demais por Fleabag. Então, esse negócio que eu falei no comecinho lá do programa da quarta parede, né, é uma coisa extremamente interessante na série, mas que já acontece, né, outros filmes, em outras séries, no audiovisual, não é uma coisa totalmente inédita. O negócio de Fleabag é que ela faz de uma maneira constante e diferente do que eu já tinha visto antes. A quebra da quarta parede é quando o personagem olha para a câmera e conversa com a audiência, como se ele estivesse aqui interpretando, né, conversando com outro personagem, e de repente para falar com a audiência, com o público, com você que está assistindo a série, para passar alguma informação que não está sendo passada lá para o outro personagem. No caso de Fleabag, ela faz isso com muita frequência, com muita constância e também sem falar necessariamente. Às vezes ela está interagindo com outro personagem com uma cara feliz, olha para a câmera, que ela é meio confidente, né, da personagem, a câmera, a gente que está assistindo a série, e ela faz uma cara completamente diferente, passando o que ela realmente está sentindo naquela hora, ainda que com outro personagem ela esteja lá, né, falando uma coisa completamente diferente do que ela está passando para esse outro personagem, né? Isso daí acontece no Deadpool, né? Quem assistiu esse filme de herói, blockbuster e tal, ele faz várias vezes, né? Ele para de falar com quem está interpretando lá com outro personagem do filme, olha para a câmera para falar com a gente durante o filme, né? Quebra a quarta parede. Isso daí já aconteceu em Ferris Bueller, acontece em várias outras séries, né? Mas no caso de Fleabag, eu acho que foi fora, um pouco porque ela faz isso com muita frequência, com muita velocidade, e de uma maneira muito maestral, eu achei, porque não é só a fala que muda, também é a expressão, né? Ela tá aqui feliz falando com outro personagem, mas na verdade ela não tá feliz. Quando ela olha pra câmera, ela fica séria e fala, né? Ou fala, ou faz umas caras que são muito interessantes. E eu acho que é importantíssimo pra série, porque enriquece a série de maneira da gente saber o que está se passando na cabeça, né, do personagem enquanto ele está falando com o outro, enquanto está em outra situação. Você achou estranho ou você curtiu essa? Eu adorei. Com certeza, pelo menos para mim, eu acho que para a maioria das pessoas que assistiram Fleabag e gostaram, essa quebra da quarta parede, ela faz você se sentir íntimo, digamos assim, do personagem, né? Que é bem isso que você falou, lá na cena ela tá conversando dando risada, mas olha pra câmera séria ou triste, né? Mostrando algum sentimento que o personagem ali não tá vendo, mas você vê. Essa intimidade que a quebra da quarta parede dá
com o personagem fisga muito rápido e ela faz isso com muita maestria. A série inteira parece muito natural, assim, ela fazendo. É engraçado, porque parece natural, uma coisa que não é, né? O personagem pegar e virar pra câmera pra falar com alguém que não tá ali com ele, né? Com a gente que tá assistindo. Eu acho que isso daí marca desde o começo, porque ainda quando eu tava, né, vendo se eu ia gostar da série, vendo qual que era do personagem, já começou a fazer isso e eu pensei, putz, no mínimo é uma boa atriz, né? No mínimo é alguém que sabe interpretar muito bem. Ela também tem uma conexão, porque ela é autora, né? A personagem já na peça de teatro que ela tinha feito antes de virar a série, né? Então ela tem, claro, uma relação muito íntima com a interpretação desse personagem, uma vez que foi ela mesma que criou, né? Uma coisa interessante é que essa série tem 2 temporadas, né? A última lançada agora em 2019 pela Amazon, só que a primeira foi lançada em 2016. Então ela teve um intervalo, né, mais ou menos bem grande, um hiato bastante grande entre a primeira e a segunda temporada. E eu acho, ao meu ver, que isso distanciou um pouco a primeira da segunda temporada. Eu comecei a ver bastante, não para o lado necessariamente ruim, mas uma certa diferença entre o que foi a primeira temporada e o que passou na segunda. Principalmente para mim, que eu vi mais ou menos em seguida, né? Eu fiz uma maratona, então não teve para mim um intervalo entre a primeira e a segunda, e eu consegui perceber um certo tipo de diferença, inclusive na interpretação da atriz no que diz respeito a essa quebra da quarta parede que a gente estava falando até então. Que no primeiro me pareceu muito mais constante, né? E no segundo me pareceu muito mais pontual. Por que você acha que aconteceu isso? Talvez pelo espaço de tempo mesmo, né, às vezes de construir a série, mas o que eu achei bem interessante foi nessa segunda temporada de ter o personagem que vê essa quebra da quarta parede dela, né, tipo, dele ficar assim, pensando, eu achei que foi uma sacada muito boa da autora colocar esse personagem lá na segunda temporada, né? Eu não vou falar quem que é o personagem, não, mas é um spoiler, né? Pra quem não assistiu, mas você sabe que agora tem isso na segunda temporada. A gente pode até falar quem que é o personagem sem revelar muito, né? Porque uma das coisas que eu li sobre a autora própria, li entrevistas dela, né? Dizendo como que ela ia fazer uma segunda temporada, uma vez que pro teatro acabaria na primeira temporada, né? Mas trazer então um frescor pra segunda, uma vez que a história não existia pregressamente, como foi o caso da primeira temporada que veio do teatro. E ela trouxe esse personagem diferente, que não existia na primeira temporada, que é um padre, e bastante, né, fora do padrão, diga-se de passagem, mas é um personagem que, quando ela fala para o público, olhando para a câmera, ele não vê o que ela está falando, ele não entende, mas ele vê que acontece alguma coisa estranha, ele menciona isso, né? O que aconteceu agora? O que você está falando? Né? O que você está falando? Né? O que aconteceu? Parece que teve uma suspensão, né, do que a gente está passando aqui, e eu achei isso muito bacana. Ainda não revelou muito bem como que isso é feito, de que maneira que ele percebe, mas eu achei genial. Será que você tenta mostrar algum desvio, assim, dela, alguma coisa assim, que a pessoa tenha? Né, que esses momentos talvez que ela passe, né, porque ela não me parece muito certa das ideias também, né? Uma coisa que me incomodou um pouco, eu falei pra Bárbara, que eu tava ali tentando gostar da personagem, eu não sabia muito se eu gostava ou não, porque, não por ela não ser muito certa das ideias, mas ela leva a gente a ter um conflito de identidade com a personagem, porque ela não é um personagem que a gente gosta e se identifica logo de cara. Eu fiquei meio assim, né? Tem uma cena lá logo no começo, então não é um grande spoiler, que ela vai pedir um empréstimo, né, para poder financiar o negócio dela. E lá pelas tantas, na entrevista do empréstimo, né, que tem que ser uma coisa mais formal, ela faz umas loucuras e que, aí sim seria um spoiler, não vou contar pra vocês, mas ela faz umas loucuras que eu penso, mas meu Deus, onde que essa mulher tá com a cabeça, né, de fazer uma coisa assim. Então ela desperta um certo, não seria uma raiva, mas um certo, né, segundo olhar, assim, sobre o personagem, que ele não é totalmente apreciável a um primeiro olhar. Isso foi o que gerou em mim. Né? Você curtiu ela desde o começo? Desde o início. Desde o primeiro episódio, desde o primeiro momento que ela aparece, que eu achei muito legal. Ela falando, sabe quando você tá em casa, assim, assado, não sei o quê. Que já começa, né, com essa quebra da quarta parede, né? O primeiro episódio já da primeira temporada, você já vê isso. Aí vai eu desenrolar naquilo, eu já, nossa.
Amei! Eu vejo, mas meu Deus, minha filha, você não quer que aconteça essas coisas com você, não faça essas coisas, né? Mas tudo bem, eu passei a curtir ela. Uma coisa que eu comecei, e quando eu estava assistindo, mesmo sem saber que a gente ia falar sobre esses desdobramentos da personagem aqui no programa, porque eu conheço muito o filme Fabuloso Destino de Amélie Poulain, né? E o Fabuloso Destino de Amélie Poulain, ele também traz um pouco dessa quebra da quarta parede, né? A personagem falando para a câmera, só que de um jeito diferente. Eu achei, inclusive, alguns maneirismos bastante parecidos, né? Eu gostaria de ter achado em outro tipo de fonte que a autora da série se inspirou, talvez, em Amélie, inclusive no corte de cabelo, um pouco nas roupas. Eu achei bastante similar. Eu acho que tem um paralelo bastante grande ali acontecendo, né? Inclusive, a Amélie também vira para a câmera e faz uns olhares de que quem está sendo, né, o parceiro no crime dela ali é o público e não a pessoa que está interpretando ali o personagem que está ali com a Amélie Poulain. E eu acho que isso aconteceu, esse paralelo aconteceu por diversas vezes, tanto no Fleabag quanto no Amélie Poulain. Só que no caso da Amélie Poulain, é uma personagem que ela é carismática e ela é gostável, acho que desde o começo, né? Ela tenta ajudar as pessoas, ela é uma menina muito tímida e você vai crescendo esse interesse no personagem de uma maneira que é muito mais fácil da gente gostar do personagem. Ela passa a ajudar as pessoas e acabar tendo recompensas, né, satisfações pessoais pela ajuda que ela passa a exercer na vida dessas pessoas. No caso de Fleabag, é mais ou menos o contrário. Ela tem esse tipão da Amélie Poulain, mas às vezes ela parece meio maldosa, ela às vezes parece que faz a coisa para cutucar o outro, para ver o que vai acontecer. Eu acho que ela não é tão bobinha, mas eu acho que ela às vezes faz uma coisinha só para ver o que acontece. Não, eu não acho ela nem um pouco bobinha, mas quando você vê toda a trajetória com a família dela e essas coisas, eu acho que meio que se justifica, assim, dela ter um certo... um rancor, digamos assim. Por isso ela não é uma pessoa muito legal, assim, que você já se apaixona de primeira por ela. Eu acho isso bem legal da série. Eu acho que tem esse negócio dela, de novo, né, ser uma personagem muito bem construída, então justifica-se, né, que ela haja dessa maneira, principalmente em respeito à família, à irmã, né, principalmente à madrasta. Então, a atriz que faz a madrasta é uma parte, assim, né. Uma atriz ganhadora de Oscar, inclusive, fazendo essa série, o que nem sempre acontece, né? Uma atriz ganhadora, um ator ganhador de Oscar, acabar indo para uma comédia de série, né, televisiva, ou mesmo que seja na Amazon, ou onde for, isso não é muito comum. E essa atriz que fez lá a rainha, né, extremamente... Ela consegue fazer... Eu ter raiva dela por ser a madrasta da Fleabag, né? E ela, só que a princípio, ela é toda cordata, toda, né, muito bem educada, sorridente, né? Sabe lidar com as situações ali, né, mais ou menos com uma certa estirpe. Mas daí a gente vai conhecendo a personagem e vai vendo que é só fachada, né? E tem toda uma razão da Fleabag não gostar dessa madrasta, né? Inclusive fazer coisinhas para provocar, gostam, né? Nenhuma das duas, né? A irmã da Fleabag também não gosta, a ponto de ela fazer coisinhas justamente para provocar, né? Um leve spoiler, né? De quando ela rouba lá uma estátua, né? Mas sem dar muitos detalhes. Ela rouba uma estátua da madrasta, mas que no final das contas a gente percebe que ela roubou só por roubar, né? Ela não tinha um interesse real na estátua por si só. Né? Ela não vende a estátua, não conseguiu fazer, né, outras coisas com a estátua. É simplesmente pela relação de ódio. Né, mais ou menos como uma pequena punição. Então ela tem esse outro lado. Muitas vezes que a gente se identifica com a personagem, outras vezes a gente diz, mas meu Deus, por que você está fazendo isso? Né? Minha filha não quer se meter em roubada, não crie as roubadas para você. Né? Mas acho que isso tem a ver com a construção dessa personagem, que de uma forma, né, não é tão maniqueísta quanto seria a Amélie Poulain, colocando como a certinha, a boazinha e que no final conquista o amor, que é um filme que eu também altamente recomendo para você que não assistiu, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Esse, no caso, está disponível no Netflix, enquanto Fleabag, de novo, é da Amazon, mas a Fleabag, ela tem essa coisa de despertar um pouquinho de raiva, no meu caso, de quem está vendo, porque ela faz as próprias coisas e acaba voltando para ela de certa forma. Em outros pontos da série, ela se mostra muito altruísta, né? Ela se mostra colocando mais ou menos, tipo, ela pensa, eu já tenho o filme queimado com a minha família,
Então, se eu colocar como eu que passei por tal coisa, né, no lugar da irmã, por exemplo, e a irmã seria julgada muito mais talvez que ela, né, ela toma as rédeas e dá a cara a tapa por coisas que ela não fez, muitas vezes. Né? O que você achou sobre isso? Eu acho isso muito legal dela, né? Porque você vê que toda pessoa, na verdade, ela tem um certo balanço. Digamos assim, ninguém é totalmente detestável e ninguém é totalmente amável. E é bem isso que você falou. Ela passa por algumas situações e ajuda a irmã dela, ela atura essa madrasta horrível que ela tem, porque ela sabe que o pai dela ama ela, o tipo da relação que ela tem com o pai dela, ela aguenta pra ver ele bem, né? Então você vê assim que ela não é de todo mal, ela merece uma chance pra ser amada, tadinha. É isso que fisga nela também, que você acaba, ai, como ela é insuportável, mas eu quero ficar perto dela, mesmo assim. E tem uma questão importante que é perene durante as 2 temporadas, é a morte da amiga dela. Né? E também não é um spoiler, porque isso fica claro, Essa é né, uma desde o questão muito começo. complicada da série, realmente. Porque tem flashbacks constantes disso e como isso também ajudou a formar esse tipo de personalidade dela, ainda que posterior, né, à época de formação de personalidade, mas que isso permeia o jeito dela lidar com o mundo também. Né? Não só nas relações familiares, mas também com as relações amorosas, que é muito flagrante isso na série. Né? Não espere uma série lá muito puritana, não de é, amor, né? sim, De amor, romântico, final não. felizes, não é, né? Mas isso também traz um certo tempero. A série que eu pouco esperaria de uma série britânica, viu? Eu acho que talvez eu veria isso numa série latina com mais, né? Drama. Com mais drama, né? Com essa coisa um tanto, né? Deixando esse não me toque um pouco de lado, e a série é bastante drástica ao mostrar, não, é uma mulher de 30 anos, independente, que tem uma série de problemas pessoais, que lida como dá, né, com a vida financeira, com o próprio negócio, e que também, por que não, tem uma vida sexual, tem desejos, né, tem uma vida amorosa tanto quanto conturbada, né, e que não precisa ser só a historinha bonitinha lá de amor e tal e coisa. Isso me surpreendeu. Né? É claro que os britânicos eles tocam nesse assunto de uma forma muito mais direta, às vezes, mas não esperava esse tipo de coisa tão cálida numa série dessa. Né? Ainda mais que a personagem é um tanto, quando se vê à primeira vista, é um tanto contida. Né? Mas eu acho que ela também faz bastante autossabotagem, você não concorda? Ela se autossabota às vezes, né? Não só no seu negócio, mas também nas relações. Com certeza, né? Você vê isso nas relações amorosas que ela tem, né? Amorosas, né? Sim. Digamos assim. Ela simplesmente vai lá e para se satisfazer, mas lá no fundo ela sabe que aquilo não vai dar em nada. Parece que é um vício em ficar triste, né? Que ela tem uma tristeza muito profunda dentro dela, que não consegue superar a morte da mãe, né? Tudo isso, com certeza, ela é a paixão dela na segunda temporada já é algo que a gente vê, assim, né? Tem aquela cena que ela tá no confessionário que é muito... Ai, gente, eu chorei naquela chorou? série, porque você vê aquela mulher toda, ai, louca da cabeça naquelas coisas, mas aí quando ela tá lá, ela só fala o que queria, um romance daquele jeito, você fica, nossa, ai, daí... A gente descobre muito do personagem quando ele olha para a câmera e fala com a gente, mas a gente descobre também muito do personagem nesses momentos de introspecção que ele tem. Né, o que, de novo, gera um personagem muito mais rico e muito mais complexo, como nós somos. Né? Ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente ruim. E ela mostra isso daí de uma forma muito, né, muito crua, talvez. Nessa cena do confessionário, se você assistir, né, de novo, são séries que a gente gostou, portanto, recomendamos. Né? E no caso da Fleabag, não sei quando você vai ver esse programa, mas agora, e não é patrocínio de jeito nenhum, a Amazon está com uma promoção bastante bacana que você pode assistir a Amazon por 30 dias sem pagar. Você pode cancelar antes dos 30 dias e acaba não sendo debitado. Lá, eu acho que não chega a R$10, né, a mensalidade da Amazon, com algumas vantagens. De novo, não é patrocínio nem nada disso, mas talvez seja uma oportunidade de você ampliar um pouco a sua gama de jeitos de se conectar, né, e de se ver conteúdos diferentes, não tão padrão assim, que você veria somente na TV aberta, né, e que talvez seja uma segunda alternativa a quem já tem também o Netflix. Com né? certeza. Eu fiquei meio assim no começo, quando eu comecei a assinar a Amazon, assinei por causa
da série, né, para ver a série, também pela The Boys que você comentou, que talvez a gente pode até trazer num programa, né, vindouro que venha, mas daí eu acabei gostando, descobrindo, mas eu não gosto muito da navegação lá do aplicativo também da não, Amazon, eu acho- acho ele meio truncado, não é tão bom quanto o da Amazon, mas eu cedi a qualidade da programação, né? A qualidade dos filmes que eles têm, não tem uma quantidade tão variada quanto o do Netflix, mas tem qualidade, né? Eu gostei das duas séries próprias da Amazon que eu assisti, eu achei muito diferente do que tem aí para assistir, e, portanto, eu considerei que vale a pena continuar pagando lá os R$10 por mês para eu ter acesso a esse conteúdo que é um pouco diferente, né? Seu balanço geral, o que você espera de Fleabag numa terceira temporada? Eu, sinceramente, acho que eu não queria que tivesse uma terceira temporada. Sério? Porque eu acredito que tudo que vá durando muito, assim, vai meio... sempre chega uma parte que acaba perdendo sentido e fica ruim. Então, eu espero, assim, que se tiver mesmo terceira temporada, que seja a última e que dê um belo desfecho pra ela. Um desfecho digno, que ela merece. A gente se apega ao personagem. Sim, mas eu diria uma coisa muito parecida, assim. Porque a segunda temporada, ao contrário de você, eu acho que ela não deveria terminar por aí. Porque ela não dá um desfecho. Não. Né? Ela deixa uma série de questões que tem que ser resolvidas, ao contrário do nosso primeiro programa que a gente falou sobre o filme Coringa, né? Que talvez essas questões não precisem ser mesmo esclarecidas. No caso de Fleabag, eu acho que tem muita ponta solta e que precisa trazer uma conclusão, né? A relação amorosa que ela está vivendo, um tanto dúbia e conturbada com um desses personagens, que aí sim eu não vou falar para vocês para não estragar tanto a surpresa, né? Que é importante para a narrativa. Mas eu gostaria de ver, sim, uma conclusão, não só das relações familiares dela, ou pelo menos um desfecho um pouco mais a contento, sabe? Eu gostaria, sim, que tivesse uma terceira temporada para não ficar nesse e agora, né? Que eu acho que deixou da segunda. Talvez daqui a 3 anos não tenha. Né? Espero que não Salto, demore né? tanto também. Você ficou sabendo se vai ter? Já está confirmado uma terceira Não vi temporada? nada de terceira temporada até agora. Eu também não, mas uma coisa é certa, eles ganharam 6 Emmys esse ano. Então é muito difícil que uma série Que ela não seja seja cobrada, né, pra fazer cobrada mais. ou, né, haja um interesse da própria BBC, da própria Amazon, para que saia, né, Com uma certeza. terceira temporada, ainda que seja para dar uma conclusão mais amarradinha, né? Eu acho que ficou todas essas pontas justamente com a intenção de fazer uma terceira temporada, né? Eu, no final das contas, gostei da série, aprendi a gostar da personagem nesse jeito meio estranho dela, né? Mas eu recomendo. A Bárbara não precisa nem perguntar para ela. Recomendo Recomenda muito. também. A gente está chegando no finalzinho do programa. Antes da gente ir embora, não precisa comentar muito, Bárbara, mas fala sobre a série de indicação. Qual que é? Eu hoje indico uma série que, na verdade, eu acho que eu demorei muito pra assistir, que é Queer Eye, muito mais que o Makeover. Tem na Netflix, bom, quem conhece sabe que são 5 fabulosos, que eles pegam e vão lá, ajudam uma pessoa, né? Desde estilo, comportamento, reforma da casa, alimentação e todas as coisas assim. E é uma série que, olha, gente, de verdade, assisti todas as temporadas, eu acho que foram difíceis episódios que eu não chorei. Sério, pra mim foi muito emocionante e vai muito além, né? Mostra que a mudança vem de dentro. Então, assistam Queer Eye, é muito... Pra você que gosta de programinhas tipo Discover Home and Help, de tal, é um jeito ele mais vai um divertido. pouco além, eu acho, até. É muito bom. Tá disponível na Netflix. Eu vou compensar uma coisa, a gente não precisa concordar sempre, né? Não é uma série que me fisgou. Eu não Sério? consegui assistir muito mais do que 2 episódios. Mas, enfim, né? Tem para todos. E a Bárbara falou, e acho esse um ponto de vista muito válido, que ele fala sobre a mudança na vida da pessoa, mas que também propicia essa mudança interna, né? Não só na aparência da pessoa, da casa da pessoa, mas propicia essas mudanças que vêm também de dentro a partir de fatores externos. Pois bem, o programa vai chegando ao fim. A gente falou hoje sobre Fleabag e a Bárbara deu a dica do Queer Eye do Netflix. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Quero agradecer mais uma vez a Bárbara por ter vindo, cedido um pouquinho do seu tempo e do seu know-how, né, em séries e cinema para vir falar aqui com a gente. E eu aguardo você no próximo programa. A gente se vê. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.